Olá, alunos do segundo ano! Hoje estudaremos língua portuguesa, biblioteca, aula 14, folclore. Para a aula de hoje, vocês vão precisar observar, isso mesmo, não utilizaremos caderno, lápis ou borracha. Na aula de hoje, vamos apenas observar a tela do celular ou do computador. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso folclore, sobre lendas, as histórias do povo da floresta. E vocês sabem quem são os povos da floresta, o povo da floresta? Os indígenas. E sobre eles vamos falar nessa aula. Os índios foram os primeiros habitantes da nossa terra. Diferentes tribos indígenas espalhavam-se por todo o Brasil. Observem a tela. Nela encontramos o mapa do Brasil e todas as tribos indígenas que aqui viveram. Eu vou ler os nomes das tribos e vocês vão ouvir com atenção. Macuxi, Yanomami, Auaí, Zoé, Wayampi, Capiruna, Macu, Tucano, Waimiri, Maué, Apurinã, Ticuna, Mura, Araueté, Urubu, Cricati, Tapeba, Guajajara, Apinagé, Potiguara, Funiô, Cambiuá, Pancararu, Chocó, Quiriri, Pataxó, Machacali, Krenak, Guarani, Guarani, Xocleng, Caingangue, Guarani, Terena, Cadiuel, Chacribá, Chavante, Bororo, Nambiquara, Suruí, Aripuanã, Capiruna, Munduruku, Caiapó, Tenharim, Capiruna, Caxinauá, Nuquini, Deni, Mura, Ticuna, Apurinã. Tribos indígenas que formaram o nosso país, que viviam no nosso país, no Brasil. E os índios espalhavam-se por todo o Brasil. Hoje, a quantidade de índios diminuiu muito. Os índios se afastaram, procuraram áreas de floresta. E vivendo no meio da floresta, em meio à natureza, aprenderam muitas coisas. Descobriram que de algumas plantas podia-se fazer remédio e de outras retirar veneno. Conheceram os animais da floresta e as plantas e com eles viveram em harmonia. Os índios descobriram muitos segredos sobre as plantas e os animais. Mas a natureza, dona de seus mistérios, possuía outros segredos que os índios não sabiam, desconheciam. Os índios não conheciam os segredos do sol, porque o sol surgia no céu ao amanhecer, mas sabiam que os raios do sol iluminavam a vida na floresta. Iluminavam as árvores, todas as plantas, flores, animais. Sabiam que o sol iluminava, clareava a floresta, os rios, a vida dos índios. Os índios não sabiam explicar a chuva que caía na floresta, sobre as árvores, plantas, animais e rios, mas sabiam que a chuva era boa
que fazia a semente brotar, que fazia a planta crescer, viver. Os índios também não sabiam o que era o arco-íris e por que o arco-íris aparecia com o sol cruzando o céu depois da chuva. Mas o observavam, o admiravam. Os índios não sabiam por que o sol se escondia ao entardecer, mas aproveitavam seus últimos raios para prestar homenagens à natureza, pescar. Os índios observavam o céu em noite enluarada, estrelada, e sob a luz do luar contavam histórias, lendas, procurando explicar o que viam, mas não sabiam, a ciência que desconheciam, e inventando histórias mágicas e fantásticas, os grandes índios contaram aos seus curumins o surgimento do sol, da lua, das estrelas, do dia, da noite, das frutas, das plantas, animais, águas e rios. Os índios imaginavam ser o sol um deus, a lua outro deus. Os índios imaginavam que o sol era poderoso e lhes dava poderes, assim como a lua e as estrelas. Viam o sol e a lua como guerreiros. E assim surgiram as histórias do povo da floresta, as histórias do nosso povo, que não conseguiam explicar cientificamente o que acontecia, mas criaram histórias para explicar o que não sabiam. Então, inventaram histórias para explicar a natureza, a ciência que desconheciam. Surgiram as lendas, e as lendas explicaram o arco-íris, o dia, a noite, o sol, a lua, o céu, tudo aquilo que era diferente, que era desconhecido pelos índios. E as lendas continuaram a ser passadas de pais para filhos, de geração em geração, fazem parte do nosso folclore, da nossa cultura. Nas próximas aulas, vocês ouvirão lendas indígenas. Assim termina a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima. Um grande abraço!